Uma produção Bons Ventos Podcasts. Olá, síndicas e síndicos de norte a sul do país. Eu sou Mariana De Simone, jornalista especializada em mercado condominial. E esse é o nosso podcast Semana do Síndico. Siga a gente nas nossas redes sociais, @Semana do Síndico. Estamos no Facebook, no Insta e também no YouTube. Essa semana vamos conversar sobre um efeito cascata e já esperado da pandemia que estamos vivendo: o aumento da inadimplência nos condomínios. Ficar sem pagar a taxa condominial é algo extremamente difícil, mas a gente sabia que a inadimplência ia bater na porta de diversos condomínios dos mais diversos padrões. E realmente ela já chegou. Como lidar com esse aumento repentino da inadimplência? O que o síndico pode fazer para tentar reduzir esse impacto nas contas do condomínio? Para responder essas e outras perguntas, eu convidei o Fernando Fornícola para conversar com a gente hoje. Oi, Fernando, tudo bem? Muito obrigada pela entrevista. Se apresenta para a gente, por favor. Olá, eu sou o Fernando Fornícola, diretor da Habitacional Administradora. Fernando, como você tem visto que está a situação nos condomínios em se tratando de inadimplência? Em relação à inadimplência, nós já sentimos uma mudança, um aumento na inadimplência nos boletos que venceram no dia 1º e no dia 5. Em média, houve um aumento significativo na inadimplência, mas não tem como generalizar. Tem prédios que não sentiram nada ainda, prédios que a inadimplência subiu 10% e prédios que estão sofrendo mais com atraso de mais de 30%. Realmente, 30% é bastante coisa, né? Ainda mais assim, de repente. Fernando, você tem visto muita gente achando que o condomínio vai suspender o recolhimento da cota condominial? Você acha que as pessoas entendem bem como que a taxa é formada? O síndico, o condomínio, ele não pode simplesmente suspender a taxa de condomínio ou deliberadamente dar um desconto para uma ou outra pessoa. As pessoas precisam entender que, assim como na nossa casa a gente tem uma conta de energia, a gente tem uma conta de gás, a gente tem uma conta de telefone, a conta de se a gente tiver algum funcionário que trabalhe. Essas contas, elas continuam chegando. O que pode acontecer é um aumento ou uma redução dessas contas. Então, assim, o prédio, ele não pode simplesmente parar de pagar e transferir esse desconto para as pessoas, para os moradores. Ele tem que negociar com esses fornecedores uma redução e isso depois vai impactar no próximo boleto de condomínio. É verdade. Eu vejo que muita gente não entende que a taxa condominial realmente é um rateio do que foi gasto no período, o que é uma pena, né? Um caminho que eu acho que pode ser legal para os síndicos é avaliar bem a fundo os contratos do condomínio e seus outros gastos. Isso, porém, depende muito do perfil de cada empreendimento, se é comercial ou residencial, por exemplo. Que sugestões você dá? Em um condomínio, em média, 60% do que é gasto é com mão de obra, é com portaria, com limpeza, com zeladoria. Então, quando a gente pensa em renegociação de contratos, essa parte de pessoal, os prédios normalmente já têm, os prédios residenciais, já tem um quadro muito enxuto, não tem muito espaço para um síndico deixar vou reduzir um porteiro, vou reduzir alguma pessoa de limpeza. Os prédios não têm essa folga para trabalhar, mas todos os outros contratos, o síndico com muito bom senso tem que buscar conversar com esses prestadores de serviço para que eles entendam o momento pelo qual o prédio está passando. Os moradores também precisam entender, principalmente num prédio residencial, em que há um aumento do uso. Então, assim, as pessoas precisam ter consciência disso. Em um prédio residencial, os gastos eles devem ser ainda maiores, porque está todo mundo ficando em casa. Num prédio comercial é diferente. No prédio comercial já há um pouco mais de espaço para redução de despesas, porque o prédio não está sendo usado. Então, um prédio comercial que
pode precisar de 4 pessoas para fazer a limpeza, ele pode, nesse período que ninguém está indo trabalhar, ou ele está trabalhando com 10% só dos conjuntos, ele pode trabalhar com 1 ou 2 pessoas, ele pode reduzir o número de recepcionistas, mas num prédio residencial, quando a gente fala de pessoal que trabalha, não costuma ter muito espaço. Um pouco de espaço existe com os fornecedores, a empresa de elevadores, de bombas, de gerador, de jardinagem. É o momento que os prédios têm para comparar os valores que estão sendo gastos e ver se tem algum espaço, nem que momentâneo, até a gente fala, até abaixar um pouco essa poeira para eles conseguirem recompor o caixa, já esperando um aumento da inadimplência, para que eles tenham um pouco de fôlego para suprir isso. E aí tem outra questão, né? Nos prédios residenciais, a conta de água e a conta de energia, pelo aumento de uso, ela deve subir, tá? Então isso tem que ser muito, muito considerado e entender onde tem espaço para o síndico realmente negociar. Não é um trabalho fácil, porque talvez em 60%, 65% da despesa não tem o que mexer. Então, a conta de água energia, que isso dá mais 15 a 20, 15%, também não tem espaço. Então, o síndico tem uma margem de manobra, talvez de 20% a 25% do orçamento, que são os outros contratos, onde ele poderia fazer alguma coisa. Mas, realmente, uma negociação em 20%, 25%, se ele conseguir um desconto de 10% em cima de 25% do que ele tem de espaço nos contratos, isso vai refletir em pouca coisa, 2% ou 3% das despesas, que pode achar que não é nada, mas isso por algum tempo pode ajudar a suprir, a dar um fôlego para o prédio para segurar o eventual problema de inadimplência. É verdade isso que o Fernando falou. Muitos gastos ainda devem subir, como os de água e energia, por exemplo, principalmente nos empreendimentos em que não há individualização. E, Fernando, como você acha que deve ser essa renegociação dos contratos? Esse aqui também é um excelente momento para os condomínios reavaliarem todos os seus fornecedores, avaliar se os valores estão compatíveis, se eles estão satisfeitos com o serviço que vem sendo oferecido. Eu tenho visto os fornecedores muito abertos a esse tipo de negociação, mas o que não podemos esquecer é que muitos desses fornecedores também estão passando por enormes dificuldades. Então é um momento de muito bom senso, parceria, e uma negociação tem que ser boa para os dois lados. Então pode ser oferecido, né? O condomínio pode buscar um desconto nesse momento e oferecer para o prestador de serviço uma fidelidade no contrato, ou no futuro repor isso de alguma forma, mas sem esquecer que todos estão passando por um momento difícil, mas sem dúvida é o momento de avaliar os prestadores de serviço, não só na questão financeira, mas também se o serviço vem sendo prestado adequadamente, se aquele serviço ele é essencial, se o prédio não pode suprimir esse serviço momentaneamente. É importante fazer toda essa análise. Sim, pessoal, o momento é duro para todo mundo. Não dá para a gente achar que o fornecedor precisa dar um desconto impossível para a gente. Por outro lado, como o Fernando falou, é importante ser criterioso com o que é realmente fundamental para o dia a dia do condomínio. Também é importante falar da previsão orçamentária. A gente sabe que tem condomínios que já estão com isso pronto, mas outros ainda não. Fernando, que sugestão você dá para quem ainda não está com a previsão orçamentária em mãos? Sobre a previsão orçamentária, os condomínios que já fizeram a assembleia e já aprovaram um valor devem estar muito atentos para não extrapolar nenhum gasto, tem que acompanhar isso muito de perto, cortar tudo que é supérfluo, porque a gente deve ter realmente um aumento da inadimplência. Os condomínios que ainda não fizeram a sua
a sua previsão orçamentária, não fizeram assembleia, é importante que considerem esse eventual aumento de inadimplência, que vai ter que ser recomposto de alguma forma, e também cortar tudo que for supérfluo, que possa ser postergado. Isso tem que ser muito bem negociado, discutido com o Conselho, porque é um momento em que todo mundo tem que estar unido para mostrar também que a gente está trabalhando para reduzir essas despesas. Tem um trabalho muito grande de negociação com os fornecedores. Sim, eu também acho muito importante isso que você falou, de realmente trazer o conselho para perto, para ajudar na tomada de decisões. Nesse momento, como que você acha que deve ser a comunicação do síndico, Fernando? Agora, um ponto muito importante, que a gente tem visto que tem ajudado muito os condomínios, é a comunicação frequente. Então, o síndico ele precisa estar muito próximo dos moradores, explicando o que está acontecendo, as dificuldades que estão passando, que estão enfrentando, os funcionários que estão trabalhando no prédio, se ele teve algum problema. Tem que dividir todos esses assuntos que a gente já abordou aqui, eles têm que dividir, explicar, né, que a nossa conta de água está aumentando, a nossa ocupação normalmente do prédio é de 40% durante a tarde, agora a nossa ocupação é de 95%. O prédio tem que manter as pessoas muito informadas para que elas também se conscientizem do seu papel e ajudem. Muitos assuntos têm sido discutidos, como fechamento de áreas comuns, mas assim, a gente tem que levar também não só essas notícias desagradáveis, a gente tem que levar o panorama do prédio, o que está acontecendo, para depois ninguém ser surpreendido. As pessoas precisam estar vivendo tudo aquilo, tá no dia a dia, para não chegar só no fim do mês, chegar um boleto com valor normal de condomínio sem nenhuma redução. Então, o síndico precisa, pelo menos umas 2 vezes por semana, se possível, mandar algum comunicado explicando, detalhando as dificuldades que tiveram. Isso, sem dúvida, é muito importante e os condomínios que estão fazendo isso estão sentindo menos problemas. Outro tema, Fernando, que tem trazido bastante discussão são as obras no condomínio, porque é algo que sempre acaba pesando no bolso do pessoal, né? O que fazer? O condomínio que tem alguma obra em andamento poderia tentar repactuar com o fornecedor para adiar esses pagamentos, mas não é uma situação tão confortável. Agora, aqueles que estão fazendo caixa para contratar uma obra futura, eu não tenho dúvida que uma boa opção é adiar essa arrecadação em 2 ou 3 meses. Realmente, se der para conversar e tentar adiar, principalmente as obras que não são urgentes, com certeza é interessante para todo mundo, porque já dá uma aliviada, né? E se o condomínio for muito impactado pela inadimplência, Fernando, vale a pena pegar emprestado do fundo de reserva para pagar as contas do mês? Assim, por exemplo, evitaria um aumento da taxa, que poderia significar um aumento da inadimplência? Ou, sei lá, pegar um empréstimo? Eu não gosto da ideia de fazer um empréstimo para custear contas de dia a dia do condomínio. A finalidade desses empréstimos, né, que algumas empresas oferecem, mas para custear alguma obra emergencial, para fazer a dispensa de algum funcionário, mas para custear despesas de dia a dia, eu prefiro muito mais que o condomínio, que o síndico ele reúna o conselho e utilize um pouco de alguma reserva, de um fundo de reserva que ele tiver, de algum outro fundo que ele tenha, mas assim, fazer um empréstimo para despesas de dia a dia, eu não acho uma boa ideia, não. Outro ponto que eu queria perguntar é sobre os inadimplentes. Vale propor uma negociação com mais prazo para quem está devedor? E que cuidados que o síndico deve tomar? Nesse momento, eu entendo que os condomínios têm que ter um pouco mais de tato para tratar a inadimplência, porque algumas pessoas realmente devem estar passando por situações atípicas. Então, essas situações eu acho que têm que ser tratadas caso a caso. O síndico deveria tentar entender a situação particular de cada um
e tentar compor, montar com essas pessoas uma forma com que elas consigam cumprir os seus compromissos, envolvê-la. O síndico ele precisa envolver o conselho nessas decisões, que via de regra o síndico ele não tem esse poder para dar nenhum desconto, mas o síndico pode, junto com o conselho, fazer algumas concessões e depois ratificar essas situações numa próxima assembleia. Mas o fato é que tem que ter muito tato, tá? O prédio ele tem que tentar entender a situação de cada um. Aquela pessoa que nunca ficou devendo nada, se ela por algum motivo tiver um problema agora, o síndico tem que tentar se colocar nessa situação, nessa posição da pessoa e tentar fazer uma composição. Aquela que sempre tem uma dificuldade, paga com atraso, acumula cotas, essa realmente não adianta usar nenhuma justificativa para tentar tirar um benefício. Mas aquelas que realmente nunca passaram por nenhum problema e agora estão nessa situação, o síndico deve ter muito bom senso para fazer a cobrança. Pessoal, vamos ver com certeza novos inadimplentes no condomínio. Gente que sempre fez questão de pagar sua taxa condominial em dia. Fiquem atentos a isso e tentem oferecer um parcelamento, alguma coisa do tipo. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui no Semana do Síndico. Foi um prazer te entrevistar. Só para concluir, eu desejo uma boa sorte a todos os condomínios e síndicos nesse momento tão difícil, mas tudo passa e é um momento também de muitos aprendizados, de rever processos, fazer as coisas de uma forma mais inteligente, mais econômica. No final tudo vai dar certo. Um abraço. Pessoal, como pudemos ver, o coronavírus realmente se impregnou em quase todos os aspectos das nossas vidas. Vamos fazer a nossa parte ficando em casa sempre que possível e também cuidando com muito carinho da nossa saúde mental. Eu sou Mariana De Simone, jornalista especializada em mercado condominial, e esse é o nosso podcast Semana do Síndico. Muito obrigada por acompanharem mais um episódio. Até a semana que vem. Tchau!